Todos nós estamos acostumados a pensar que conhecemos bem nossa história. Imaginamos as pirâmides do Egito, o poderoso Império Romano, a Idade Média com seus castelos e cavaleiros. Nos livros escolares, ela está cuidadosamente organizada, como exposições em um museu silencioso. Datas, nomes, eventos, tudo parece claro e completo. Mas e se por trás dessa imagem ordenada se esconde algo diferente? E se tudo o que percebemos como verdade histórica for apenas uma fachada, uma versão conveniente e polida, criada para ocultar mundos e eventos verdadeiros que não se encaixam em nossa visão coerente e familiar? E se, nos cantos esquecidos da Terra, nos depósitos empoeirados dos museus arqueológicos, nos desertos remotos e no fundo dos oceanos, repousarem artefatos que clamam que a história que nos foi contada não é toda a verdade? E se a verdadeira história escapar ao nosso olhar, escondida nas profundezas do tempo, e apenas ocasionalmente conseguirmos descobrir seus fragmentos? Antes de entrar no cerne desta narrativa, gostaria de fazer um pequeno pedido. Seu apoio não é apenas um sinal de atenção, mas uma contribuição importante para a continuação deste trabalho. Será muito gratificante se você demonstrar interesse e atenção ao que vou contar a seguir. Seu like e inscrição são a melhor forma de agradecer pelo esforço. Agradeço por isso. Então vamos começar com um dos casos mais surpreendentes que ocorreu no século XX. No ano 21 do século passado, no distante século XX, perto da ilha grega de Anticítera, nas margens do mar Mediterrâneo, pequenos mergulhadores em busca de esponjas encontraram os destroços enigmáticos de um navio antigo. Entre ânforas espalhadas e estátuas, eles encontraram algo incomum. Um pedaço bruto e sem graça de bronze, fundido com a pedra, como se há muito tempo tivesse se tornado parte da crosta marinha. Esta descoberta permaneceu no Museu Arqueológico Nacional em Atenas por 70 anos, considerada apenas um fragmento metálico acidental, sem grande importância. Ninguém poderia imaginar que dentro desse pedaço bruto estava escondido algo muito mais importante. E somente quando decidiram radiografá-lo, todos ficaram surpresos. Sob a camada de ferrugem e pedra, foi revelada uma construção incrível. Dentro desse mecanismo aparentemente simples, havia um sistema complexo. Pelo menos 37 engrenagens de bronze, transmissões diferenciais e mostradores. Este mecanismo era um computador analógico, criado um século e meio antes de Leonardo da Vinci. Imagine, um mecanismo que, segundo todas as leis da história, não poderia existir naquela época. E ele realmente existia. Esta descoberta surpreendente chocou os cientistas e colocou em dúvida muitas concepções sobre o desenvolvimento das tecnologias. E este é apenas um dos milhares de anomalias semelhantes que indicam que a história que conhecemos não é toda a verdade. Hoje falaremos sobre 10 das descobertas arqueológicas mais enigmáticas que deixam os cientistas perplexos, quebram cronologias estabelecidas e nos fazem pensar sobre o que mais a Terra esconde. Essas descobertas não se encaixam na compreensão habitual da história. Elas questionam nossas concepções e exigem uma revisão de tudo o que consideramos verdade. A primeira em nossa lista é uma das descobertas mais conhecidas e controversas. Uma múmia que se tornou um símbolo para aqueles que acreditam na existência de raças esquecidas e civilizações perdidas. Isso aconteceu em outubro de 1930, nas montanhas de São Pedro, localizadas no estado de Wyoming. Dois garimpeiros, Frank Carr e Cecil Main, partiram em uma expedição em busca de ouro. E durante a explosão de uma formação rochosa, eles encontraram a entrada de uma pequena caverna. Seu tamanho mal atingia 1,5 metro de altura e profundidade. E dentro havia uma múmia incomum. Mas o mais surpreendente, ela era muito pequena. Na posição sentada, não ultrapassava. Diante de nós se revela uma história enigmática, que começa com imagens misteriosas, mostrando um esqueleto perfeitamente formado de um adulto, mas com sinais claros de lesões graves. Nas imagens de raios-x, eram visíveis ossos quebrados e um crânio danificado, o que dava a impressão de que uma antiga múmia havia sido descoberta, confirmando a existência de um povo pequeno ou até mesmo de anões. Essa imagem, aparentemente,
sustentava a teoria de criaturas extraordinárias que viveram em nosso planeta e gerou uma onda de interesse e debates entre cientistas e entusiastas de histórias secretas. No entanto, quando a múmia desapareceu do campo de visão pública, todas as esperanças de confirmar essa teoria desmoronaram. Nas décadas seguintes, após várias mudanças de proprietários e desaparecimentos misteriosos, os rastros do antigo artefato desapareceram completamente, deixando apenas muitas perguntas e especulações. Hoje, ninguém sabe onde está essa múmia, e seu desaparecimento gerou ainda mais rumores e teorias conspiratórias envolvendo o mistério. No entanto, cientistas modernos, possuindo apenas fotografias e imagens de raio-x feitas há muitos anos, conseguiram propor uma explicação muito mais terrena e trágica. Eles chegaram a um consenso de que não se tratava de um pigmeu ou anão, mas dos restos de um bebê nascido com um grave defeito congênito, anencefalia. Esse terrível defeito de desenvolvimento se manifesta na subdesenvolvimento ou ausência completa de grande parte do cérebro e da caixa craniana. Tais crianças geralmente nascem mortas ou morrem nas primeiras horas após o nascimento. Seu crânio tem uma forma achatada característica e as características faciais são distorcidas, muitas vezes dando-lhes a aparência de pequenos, muito velhos humanos. As imagens de raio-x feitas na década de 50 do século passado foram interpretadas na época como o esqueleto de um adulto. No entanto, à luz do conhecimento moderno, essas imagens correspondem ao esqueleto de um feto a termo, mas sofrendo de uma doença grave. Então, o mistério foi resolvido? Não exatamente. Se supormos que se tratava de um bebê doente, surge a questão: por que ele foi enterrado com tanta honra em uma caverna separada e em posição sentada? Por que o corpo foi mumificado em vez de simplesmente deixado para morrer ou ser destruído? E de onde vieram as lendas sobre os Nimeriga, criaturas misteriosas mencionadas em antigos contos? Talvez o nascimento de tais crianças no passado distante tenha gerado mitos sobre um pequeno povo que vivia entre os humanos. Talvez fossem considerados seres especiais, até mesmo sobrenaturais, dotados de habilidades incomuns ou poder misterioso. Esta história ocupa o 10º lugar na lista de mistérios porque ilustra bem como a ciência pode desmistificar mitos e lendas, mas ao mesmo tempo gerar ainda mais perguntas. Não mais sobre fisiologia, mas sobre crenças, medos e rituais de pessoas que viveram muito antes de nós. No final das contas, isso mostra o quanto as lendas antigas estão profundamente enraizadas na consciência humana e como podem surgir em meio a medos e incompreensões não expressas. Transferimos-nos dos vastos espaços selvagens de Wyoming para os silenciosos repositórios de uma catedral italiana, onde é guardado um dos artefatos mais famosos e, ao mesmo tempo, mais controversos, o sudário de Turim. Este é um tecido de linho de 4 metros, no qual, de forma tênue e indistinta, aparece a imagem de um homem nu, de frente e de costas, com marcas de feridas que coincidem com as descrições da crucificação nos evangelhos. Neste tecido, são visíveis feridas de uma coroa de espinhos, marcas de flagelação, pregos nos pulsos e pés, bem como uma ferida de lança no lado. Para milhões de fiéis em todo o mundo, esta relíquia não é apenas um pedaço de tecido ou um artefato histórico. É o verdadeiro sudário em que o corpo de Jesus foi envolto após sua morte, e no qual, apesar de todas as dúvidas que surgiram em torno deste objeto surpreendente, a veneração por ele cresceu a cada ano. No final do século XVI, em 1578, esta relíquia foi transferida para a cidade de Turim, onde permanece até hoje, sendo um dos repositórios mais venerados e enigmáticos do mundo cristão. Mas foi no final do século XIX, em 1898, que começou a verdadeira batalha científica pela verdade relacionada ao sudário. Tudo começou quando um fotógrafo amador chamado Secondo Pia fez as primeiras fotografias dele. Durante o processo de revelação das chapas fotográficas, ele experimentou um verdadeiro choque. A imagem no negativo que ele obteve era extraordinariamente enigmática. Enquanto em fotografias comuns o negativo representava uma imagem invertida, no negativo do sudário era diferente.
A imagem do corpo representada no tecido não era negativa, mas positiva. Além disso, o rosto e a figura no tecido pareciam tridimensionais, volumosos e muito vivos, como se tivessem ganhado vida graças a uma técnica incomum. Esta descoberta abalou o mundo científico, pois parecia refutar todos os argumentos de falsificação. Como poderia um artista medieval criar uma imagem negativa 500 anos antes da invenção da fotografia? Esta questão gerou uma tempestade de debates e desencadeou uma onda de pesquisas. Desde então, centenas de cientistas começaram a estudar este artefato enigmático. Foi fotografado em raios infravermelhos e ultravioleta, analisado quanto a vestígios de pólen, sangue e muitos outros detalhes. Foram propostas dezenas de hipóteses sobre como essa imagem poderia ter se formado. Alguns acreditavam que ela surgiu devido ao contato direto do tecido com um corpo impregnado de óleos e aloe. Outros pensavam que vapores de amônia do corpo causaram uma reação química na superfície do tecido. Outros ainda propunham as versões mais ousadas, sugerindo que um fluxo de radiação invisível poderia ter ocorrido no momento da ressurreição ou em algum evento sobrenatural. No entanto, o golpe mais forte na teoria da autenticidade do sudário foi dado em 1988. Naquela época, o Vaticano, após longas hesitações e reflexões, permitiu a realização de uma análise de radiocarbono do tecido. Amostras foram retiradas do tecido e enviadas para 3 laboratórios independentes, em Oxford, Zurique e Arizona. Os resultados dos 3 laboratórios foram idênticos. A data de fabricação do tecido situava-se entre 1260 e 1390 anos da nossa era. Isso significava que o tecido foi criado exatamente naquele período histórico em que a descrição do sudário aparece pela primeira vez nas crônicas, bem como no momento em que o bispo Darcy o chamou de falsificação. Parecia que uma conclusão havia sido alcançada sobre sua autenticidade. O sudário revelou-se uma falsificação medieval, criada no século XIV. Mas os defensores de sua autenticidade não se apressaram em tirar conclusões. Eles alegavam que a amostra para análise foi retirada de um remendo, que na Idade Média, após um incêndio, reparou o tecido danificado, ou que a composição química do tecido poderia ter mudado devido à exposição ao fogo ou à contaminação bacteriana. As disputas em torno desse mistério continuam até hoje. Então, o que é o sudário de Turim? É sem dúvida ou um verdadeiro milagre, ou uma criação genial de um artista desconhecido da Idade Média, ou possivelmente um objeto científico muito complexo que ainda não conseguimos compreender totalmente. Ele ocupa o 9º lugar entre os artefatos mais enigmáticos, porque independentemente de qual versão se revele verdadeira, permanece um fenômeno único. Este objeto faz com que a ciência e a fé se enfrentem em uma luta irreconciliável, provando que, às vezes, o mistério que envolve o objeto é mais importante e mais forte do que o próprio objeto. Podemos rastrear sua história por pelo menos 600 anos, mas há também mistérios que não têm nenhuma. Em uma das fotografias, está retratado o rosto de uma pessoa com uma aparência verdadeiramente incomum. Seus olhos estão profundamente inseridos nas órbitas, conferindo ao olhar uma expressividade e mistério especiais, e a boca fina, quase delicada, completa a imagem. Este retrato evoca a sensação de uma pessoa antiga ou mística, como se estivesse congelada em uma máscara de pedra do tempo. Mas, ao mesmo tempo, sua expressividade e detalhes surpreendem pela clareza e precisão. A segunda parte da imagem é representada por uma espiga de milho, ao lado da qual estão flechas, um tipi, habitação tradicional dos indígenas, e uma espiral, um símbolo frequentemente encontrado em culturas antigas, simbolizando o ciclo da vida ou a infinidade. Esses elementos criam a sensação de que estamos observando um fragmento de uma cena ritual antiga ou um artefato misterioso ligado à cultura nativa da América. A terceira parte da imagem retrata a lua e estrelas cintilantes, lembrando o céu noturno que, na antiguidade, servia como guia, fonte de mitos e lendas para muitos povos. Mas o mais impressionante nesta imagem não é seu conteúdo, mas a tecnologia que a criou. A pedra, representada no centro, é perfurada de cima a baixo,
e os furos são tão perfeitamente uniformes que dá a impressão de terem sido feitos por uma furadeira elétrica moderna. A análise mostrou que esta pedra é feita de quartzito, uma rocha muito dura, considerada uma das mais difíceis de trabalhar com ferramentas primitivas. Esta descoberta, chamada de Pedra Enigmática do Lago Uyuni Pesoque, imediatamente apresentou a todos um enigma incrível. Quem criou este artefato? Em que época e com que propósito? Durante um século e meio, cientistas, pesquisadores e entusiastas de mistérios não conseguiram apresentar uma teoria convincente que explicasse sua origem. A primeira versão sugere que é um artefato dos nativos americanos. No entanto, nenhum dos numerosos povos que habitam a América tinha em sua cultura a tradição de criar tais objetos, e eles não possuíam a tecnologia para tal processamento preciso de quartzito duro. A segunda versão aponta para uma possível origem europeia do artefato. Acredita-se que ele poderia ter sido deixado por celtas ou escandinavos, o que indicaria que europeus estiveram na América muito antes da Era de Colombo. Mas os símbolos gravados na superfície da pedra não têm análogos diretos nas culturas celtas ou escandinavas, o que coloca essa hipótese em dúvida. A terceira versão é a hipótese de uma mistificação. Talvez alguém, vivendo no século XIX, tenha criado esta pedra como uma piada ou uma falsificação engenhosa para impressionar os outros. Mas então surge a pergunta lógica: por que enterrá-la tão profundamente? E novamente surge o problema da tecnologia. Naquela época, os habitantes rurais, especialmente em áreas remotas, provavelmente não tinham ferramentas capazes de fazer um trabalho tão fino e preciso. Em 1994, uma análise geológica mais aprofundada foi realizada, mostrando que o quartzito do qual o artefato é feito não é um material local. Seus depósitos mais próximos estão a centenas de quilômetros do local da descoberta. Isso significa que a pedra foi trazida de longe ou fazia parte de um exemplar ou objeto maior. A característica mais intrigante é o furo. A análise microscópica revelou traços de rotação, característicos do uso de uma broca. Pode-se afirmar com certeza que uma ferramenta mecânica esteve envolvida na sua criação, mas de onde ela poderia ter surgido centenas ou até milhares de anos atrás? Esta enigmática pedra do lago Winnipesaukee é um verdadeiro exemplo de artefato fora de lugar, ou seja, um objeto que, pelo seu nível tecnológico ou estilo, não corresponde à época e ao local onde foi encontrado. É como se tivesse caído de outro tempo ou até de outro mundo. É precisamente por sua absoluta singularidade e intrigante mistério que ocupa o 8º lugar em nossa lista das descobertas mais surpreendentes. Este artefato é um ponto de interrogação materializado, um símbolo de mistério e possibilidades inexploradas. E agora, uma história que no início do século XXI abalou o mundo inteiro e parecia... O mundo dos ufólogos e entusiastas de fenômenos misteriosos acompanha com grande interesse as últimas descobertas relacionadas ao corpo enigmático, que imediatamente recebeu o nome de ATA. Esta descoberta provocou uma verdadeira onda de emoções e discussões acaloradas. Alguns se maravilham, acreditando que estão diante do corpo de um verdadeiro extraterrestre, enquanto outros olham com desconfiança, acreditando que tudo isso é apenas uma fraude engenhosa ou uma coincidência fortuita. Em torno deste esqueleto, surgiu uma onda de teorias e hipóteses. Alguns afirmam que pode ser os restos de um piloto de uma nave espacial acidentada ou o resultado da hibridização entre humano e alienígena, o que, segundo eles, confirma a existência de civilizações extraterrestres. E, de fato, por muitos anos, ATA tornou-se uma espécie de ícone da ufologia, um símbolo de contato misterioso com alienígenas. No entanto, a comunidade científica é reservada e cética em relação a essas afirmações, sugerindo que provavelmente estão diante de uma fraude ou dos restos de um bebê humano subdesenvolvido com defeitos congênitos. Tudo mudou em 2012, quando um grupo de cientistas da prestigiada Universidade de Stanford teve a oportunidade única de realizar uma pesquisa genética completa do esqueleto encontrado. Este momento marcou o início de uma verdadeira investigação científica
que prometia lançar luz sobre a verdadeira natureza do objeto enigmático. Já na primeira análise de DNA, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Ata não é um alienígena nem um primata. Ela é humana e, o mais surpreendente, uma menina. Mas como explicar sua aparência incomum, que provoca associações com um ser extraterrestre? Ao longo dos 5 anos seguintes, os cientistas decifraram meticulosamente o genoma completo de Ata, e os resultados de seu trabalho foram muito mais surpreendentes e trágicos do que todas as suposições sobre a natureza extraterrestre. Em 2028, na prestigiada revista científica Genome Research, foi publicado um artigo que colocou um ponto final neste caso enigmático e dramático. O artigo descreveu em detalhes que Ata apresentava um conjunto de mutações genéticas raríssimas, muitas das quais nunca haviam sido encontradas na prática científica. Essas mutações estavam associadas a uma série de distúrbios graves: nanismo, escoliose e graves malformações esqueléticas. Mas o mais importante é que os cientistas identificaram uma mutação no gene responsável pelo processo de envelhecimento ósseo. Essa mutação causou o desenvolvimento de uma doença chamada progéria, uma condição em que o corpo envelhece a uma velocidade catastrófica. A análise mostrou que a idade óssea de Ata correspondia à de uma criança de 6 anos, embora provavelmente ela tenha morrido antes ou logo após o nascimento. Foi essa combinação de falhas genéticas que levou à sua aparência incomum: crânio alongado, estatura minúscula e número anormal de costelas. Assim, descobriu-se que Ata não era um alienígena, mas uma pessoa profundamente doente, que viveu uma vida muito curta e provavelmente dolorosa. Seu corpo minúsculo foi perfeitamente mumificado pelo clima seco do deserto do Atacama, o que permitiu sua preservação até os dias de hoje. Esta história trágica ocupa o 7º lugar entre os enigmas arqueológicos e ufológicos conhecidos, pois é um poderoso lembrete de como é fácil acreditar em uma história fantástica mais simples, sobre seres extraterrestres, em vez de aceitar a verdade complexa e amarga sobre a natureza humana. No exemplo de Ata, podemos ver como a ciência é capaz de desmistificar mitos, transformando uma sensação em uma narrativa humana profunda e comovente. Ela não matou o mistério, mas o tornou mais complexo e multifacetado, preenchendo-o com uma nova profundidade de significado. Se a história do esqueleto do Atacama serve como um exemplo claro de como o pensamento científico e a investigação cuidadosa podem refutar mitos, o próximo capítulo desta investigação fascinante fala sobre como alguns mitos são criados deliberadamente, com o objetivo de enganar e lucrar. Esta é a história das chamadas múmias de Nazca, que muitos afirmam serem restos de uma raça alienígena que, segundo eles, visitou nosso planeta no passado distante. Essas descobertas enigmáticas são associadas a civilizações antigas e, em algumas versões, sugerem sua participação na criação dos misteriosos geóglifos de Nazca, deixados nos desertos peruanos. Uma das descobertas mais notáveis é uma múmia chamada Maria. Dizem que a análise de radiocarbono desse resto mostrou sua idade, cerca de 1.700 anos. Logo após isso, começou uma campanha de informação em larga escala, na qual filmes são ativamente produzidos e transmissões online pagas são organizadas, dedicadas a essas pesquisas. As pessoas são mostradas radiografias, nas quais os esqueletos são claramente visíveis, e são asseguradas de que isso é uma prova incontestável da existência de antigos alienígenas ou de seus contatos com humanos. Tudo isso provoca uma tempestade de discussões e interesse do público em geral. No entanto, arqueólogos e antropólogos profissionais desde o início soam o alarme. Eles notam nesses exames sinais claros de falsificação, uma fraude feita com grosseira violação da ciência e do bom senso. No final, começa uma verdadeira investigação científica que se propõe a revelar a verdade. Os principais especialistas mundiais em múmias e restos antigos, reunidos no Congresso Mundial de Estudos de Múmias, realizado no Peru, declaram unanimemente: é uma falsificação grosseira. E então eles explicam como exatamente essa falsificação foi criada.
Os fraudadores, conhecidos como huaqueiros, saqueadores de túmulos, pegaram múmias humanas antigas reais, extraídas de sepulturas saqueadas, e começaram seu trabalho. Eles quebravam os ossos das mãos e dos pés para alterar a forma do esqueleto e dar-lhe uma aparência mais incomum. Em seguida, cortavam as falanges dos dedos, deixando apenas 3, e as alongavam, inserindo ossos de animais ou até mesmo outros restos humanos. Tudo isso era feito para alcançar proporções estranhas e aumentar o mistério da descoberta. Também foi revelado que os crânios alongados não são o resultado de engenharia genética extraterrestre, como afirmado em algumas teorias, mas sim uma tradição antiga dos povos indígenas da região. Na época em que se praticava a deformação artificial dos crânios em bebês, para enfatizar o status ou fixar a pertença a um determinado grupo, essas formas de crânios eram comuns como parte normal da cultura. Esses crânios foram especialmente pressionados para alterar sua aparência, e por isso, sua forma parece incomum e misteriosa. Além disso, o pó branco que cobria as múmias não era poeira estelar ou alguma substância mística, mas uma mistura de gesso com cola. Foi com essa mistura que os fraudadores mascaravam os vestígios de sua intervenção, escondendo as costuras e os sinais das operações bárbaras. Tudo isso indica que não estamos apenas diante de uma falsificação, mas de uma verdadeira profanação de restos humanos. Múmias antigas reais que foram transformadas em algo diferente. Uma cópia artificial e muitas vezes bárbara. Os saqueadores de túmulos criaram essas figuras para vendê-las no mercado negro de antiguidades, ou para enganar ufólogos e entusiastas de descobertas misteriosas. Todas essas ações não são apenas um crime, mas uma manifestação de fraude do mais alto nível. Esta história ocupa o 6º lugar em nosso ranking porque serve como uma lição importante para a sociedade moderna e a alfabetização midiática. Ela mostra como, na era dos fluxos rápidos de informação e imagens chamativas, é fácil criar e lançar uma sensação absolutamente falsa, apoiada por retórica pseudocientífica e imagens impactantes. E isso nos obriga a ser especialmente cautelosos, sempre nos fazendo a pergunta principal: quem se beneficia com essa informação? Quem a está divulgando e por quê? Das falsificações grosseiras de gesso e ossos, feitas sem muito esforço, passamos para falsificações mais complexas e sofisticadas de alto nível. Objetos que parecem tão bonitos e misteriosos que até as pessoas mais céticas começam a acreditar em seu poder sobrenatural. O viajante e aventureiro inglês chamado Frederick Mitchell Hedges afirmou que sua filha, chamada Anna, em 1924, encontrou um crânio incomum nas ruínas da antiga cidade maia de Lubantum, localizada no território do atual Belize. Este crânio era uma verdadeira obra de arte, feita de quartzo transparente e puro. Sua forma e estrutura impressionavam pela elegância e maestria de execução. A característica especial deste artefato era sua mandíbula inferior, que era uma peça separada, perfeitamente ajustada à parte superior e capaz de se mover livremente, como se o crânio fosse uma criatura viva. Mitchell Hedges, junto com sua filha, viajou por muitos anos ao redor do mundo, exibindo este enigmático crânio em várias exposições e contando histórias incríveis sobre seu poder mágico e origem mística. Segundo eles, ele tinha a capacidade de matar com um olhar ou provocar visões em quem o observava, o que o tornava um artefato especialmente valioso e perigoso. Com o tempo, tais crânios foram parar nas coleções de museus prestigiados em todo o mundo, incluindo o Museu Britânico em Londres e o Museu no Quai Branly, em Paris. Durante muitos anos, eles foram considerados autênticos artefatos antigos, datando da era das descobertas colombianas e dos tempos pré-históricos. No entanto, no final do século XX, a ciência decidiu verificar essas lendas e estudar minuciosamente a origem e a composição desses crânios enigmáticos. Para isso, pesquisas detalhadas foram organizadas no Museu Britânico e no Instituto Smithsonian, usando microscópios eletrônicos. E os resultados dessas pesquisas foram tão surpreendentes quanto decepcionantes. Sob o microscópio, eram claramente visíveis na superfície dos crânios arranhões, paralelos perfeitamente retos.
Eram marcas evidentes de uma ferramenta rotativa, semelhante a um disco de joalheria ou uma ferramenta de dentista. Instrumentos usados por artesãos modernos na lapidação de pedras. E os antigos maias ou astecas não possuíam tais dispositivos. Eles trabalhavam a pedra com outras pedras e materiais abrasivos, o que deixaria uma marca completamente diferente, mais caótica e irregular. Além disso, a análise do próprio quartzo mostrou que o material do qual os crânios foram feitos provavelmente foi obtido no Brasil, e não no México, como se supunha anteriormente. A descoberta mais importante foi que a investigação sobre a origem desses crânios revelou que eles apareceram pela primeira vez no mercado na década de 1860. Na década de 1880, o mesmo comerciante de antiguidades parisiense, chamado Eugène Bobin, provavelmente mandou fabricar esses crânios na Alemanha, na cidade de Idar-Oberstein, que na época era um centro mundial de lapidação de pedras preciosas. Posteriormente, os crânios foram vendidos a Boban, e ele inventou uma bela lenda sobre sua origem na cultura asteca para torná-los mais atraentes para os colecionadores. Na verdade, esses crânios de cristal não são um legado das antigas civilizações maia ou asteca. São uma brilhante e engenhosa mistificação do século XIX, uma época em que o enorme interesse por culturas exóticas gerou muitas falsificações semelhantes. Esses crânios ocupam o 5º lugar na lista das falsificações arqueológicas mais famosas de toda a história da humanidade, porque são considerados um dos mais belos e duradouros. E essa história mostra claramente que, às vezes, podemos ser enganados não porque alguém nos engana deliberadamente, mas porque queremos muito acreditar em um milagre, em magia ou em um antigo mistério. Deixamos para trás o mundo das ilusões e passamos para o mundo dos verdadeiros enigmas, que não podem ser explicados. Para artefatos que por mais de 100 anos enlouquecem os melhores especialistas em criptografia, linguística e história. Um desses objetos enigmáticos é o manuscrito de Voynich, um códice medieval. A história do manuscrito de Voynich remonta ao passado, aproximadamente ao século XV. Naquela época distante, ele pertencia a um dos governantes mais famosos daquele período, um imperador do Sacro Império Romano, Rodolfo II. Este monarca era uma pessoa extraordinariamente versátil e apaixonada. Sua paixão era a alquimia, o ocultismo e o conhecimento secreto. Foi precisamente em suas coleções que este manuscrito enigmático foi guardado, que com o tempo desapareceu de vista, como se tivesse se dissolvido na névoa da história e desaparecido para sempre do campo de visão dos contemporâneos. Seu longo caminho terminou apenas no início do século XX, no ano de 1912, quando em um dos colégios jesuítas italianos foi descoberto por um colecionador e comerciante de livros americano, chamado Wilfrid Voynich. Foi graças a ele que o manuscrito recebeu seu nome atual, Voynich. Desde então, tornou-se um verdadeiro santuário para criptógrafos e especialistas em decifração de textos enigmáticos. Durante muitas décadas, este artefato permaneceu um mistério inacessível, despertando grande interesse e levantando muitas questões. Durante a Segunda Guerra Mundial, o manuscrito de Voynich chamou a atenção dos principais especialistas em quebra de códigos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Essas mentes brilhantes de seu tempo, como habilidosos decifradores da máquina de codificação alemã, Enigma, tentaram entender o que estava escondido por trás de seu texto incompreensível. Eles trabalharam dia e noite, aplicando os métodos mais modernos de criptoanálise, mas todos os seus esforços foram em vão. Nenhum resultado claro foi alcançado, e o manuscrito permaneceu um enigma. A análise linguística realizada por especialistas mostrou que este texto misterioso não é apenas uma sequência sem sentido de símbolos, mas possui uma estrutura interna, padrões e características estatísticas próprias de uma língua real. Algumas palavras aparecem repetidamente, há prefixos e sufixos, o que indica a presença de um sistema gramatical no texto. Isso significa que estamos diante de uma língua. Mas qual exatamente? A questão permanecia em aberto. A comunidade científica propôs muitas hipóteses.
Alguns acreditavam que o manuscrito era uma língua artificial, criada para fins secretos, possivelmente filosóficos ou místicos, inventada por um cientista ou esotérico. Outros sugeriram que era uma cifra, um texto em latim ou outro idioma europeu, escondido sob um conjunto de letras sem sentido, que estava simplesmente cifrado. Outros ainda acreditavam que era glossolalia, uma prática de fala inconsciente registrada por um médium durante um transe, uma espécie de expressão involuntária do subconsciente. E alguns consideravam que o manuscrito era um golpe de mistificação genial, criado com o propósito de enganar e iludir. Métodos modernos, como a análise de radiocarbono, determinaram a idade do pergaminho, aproximadamente o início do século XV. Este fato exclui teorias de que o autor do manuscrito poderia ser, por exemplo, Roger Bacon ou Leonardo da Vinci, já que suas atividades pertencem a um período anterior ou posterior. Então, quem criou este livro enigmático e sobre o que ele fala? Talvez seja um herbário contendo receitas medicinais ou um tratado alquímico dedicado à transformação de metais? Ou talvez seja um guia de saúde feminina ou um guia de um mundo fictício criado pelo autor para ocultar informações reais? De qualquer forma, o manuscrito Voynich é um verdadeiro desafio intelectual, um quebra-cabeça que permanece sem solução até hoje. Ele nos provoca, mostrando imagens simples e, ao mesmo tempo, escondendo um texto complexo e incompreensível, como um cadeado com uma chave secreta que não foi encontrada em 600 anos. É um artefato único, para o qual ninguém conseguiu encontrar a chave, apesar de todos os esforços e conquistas da ciência. Passamos agora para uma área completamente diferente: o mundo subaquático, onde se escondem antigos segredos nas profundezas do mar Mediterrâneo, a 10 quilômetros da costa de Israel. Aqui, a uma profundidade de 12 metros, jaz não apenas um naufrágio. Porque os antigos, vivendo na aurora da civilização, gastaram tanto esforço e trabalho para estabelecer e erguer essas enormes construções de pedra? Que segredos esses monumentos escondem e por que sua criação foi tão importante para aqueles tempos? Em suas pesquisas, Ian não se limitou apenas ao estudo dos rituais associados a essas pedras. Ele também falou sobre as tragédias que poderiam ter ocorrido naquelas épocas distantes. Assim, em uma das antigas sepulturas, foram encontrados os restos de uma mulher e uma criança. A análise de seus ossos mostrou a presença de DNA do bacilo da tuberculose. Esta foi a confirmação mais antiga na história da humanidade de um caso desta doença. Tal descoberta surpreendeu os cientistas, pois até então se acreditava que a tuberculose era uma doença característica apenas da modernidade e associada ao desenvolvimento de cidades e civilizações. Mas agora está claro que esta terrível doença perseguia as pessoas desde os tempos mais antigos, na aurora da história humana. Provavelmente, uma comunidade inteira sofreu de uma epidemia que tirou a vida de muitos. O que causou a morte dessas pessoas antigas? Por que seu assentamento foi abandonado? A resposta está nas mudanças climáticas globais. Cerca de 9.000 anos atrás, as geleiras começaram a derreter e o nível do Oceano Mundial começou a subir rapidamente. A água avançava gradualmente, mas inexoravelmente, em direção às suas casas, enchendo os poços que cavavam para obter água. Tudo isso com água salgada do mar, tornando suas vidas impossíveis. Forçados a deixar suas moradias, abandonaram tudo o que lhes era caro e partiram rumo ao desconhecido. No entanto, pesquisas recentes adicionaram um desdobramento ainda mais dramático a essa história. Cientistas que estudam os sedimentos do fundo do mar nesta área encontraram vestígios de um terrível tsunami antigo que ocorreu aproximadamente na mesma época. Este tsunami gigantesco foi provocado pelo colapso da encosta do vulcão Etna, na ilha da Sicília. É possível que os habitantes deste antigo assentamento não tenham simplesmente partido. Sua aldeia pode ter sido completamente varrida por uma onda poderosa. Atlit Yam ocupa o 3º lugar em nossa lista das descobertas arqueológicas mais importantes, porque não é apenas uma descoberta do passado distante, mas uma Pompeia subaquática da Idade da Pedra. É um testemunho único de como nossos ancestrais lutavam pela vida,
criavam sociedades complexas, acreditavam em deuses e se tornavam vítimas das forças da natureza, que ainda hoje continuam a ameaçar nosso mundo. Nós nos transportamos para a China, ao pé da montanha Lishan, perto da famosa cidade de Xi'an. Aqui está localizada uma das mais grandiosas e ao mesmo tempo mais enigmáticas tumbas da história da humanidade. O mausoléu de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, que em 221 a.C. unificou os estados rivais dispersos em um único estado. O mundo conhece este túmulo principalmente por sua principal sensação: o exército de terracota, que ainda hoje desperta admiração e espanto. Mas o verdadeiro mistério e o principal tesouro deste mausoléu permanecem escondidos sob a terra. Tudo começou em 1974, quando camponeses locais, cavando um poço, acidentalmente encontraram a cabeça de argila de um guerreiro. Este incidente deu início a escavações em larga escala, que continuam até hoje e revelam algumas das maiores maravilhas do mundo. Nos corredores subterrâneos foram encontradas milhares de estátuas, guerreiros, cavalos e carruagens, todas em tamanho real, todas dispostas em formação de batalha. Essas figuras foram destinadas a proteger o imperador na vida após a morte. O que impressiona especialmente é a individualidade delas. Entre as 8.000 estátuas escavadas até agora, não há duas iguais. Cada uma é um verdadeiro retrato, representando o rosto de um general, arqueiro ou soldado de infantaria, com penteado, expressão facial e bigode únicos. Na época, essas estátuas eram vividamente coloridas. Suas cores duraram muito tempo, até se desvanecerem com a exposição ao ar. Em suas mãos estavam armas de bronze reais, espadas, bestas e lanças. Muitas. Essa tecnologia surpreendente foi redescoberta e reconhecida na Europa apenas no século XX, após um longo e complexo caminho de esquecimento e recuperação. Mas o próprio exército de terracota é apenas a ponta de um enorme iceberg escondido sob a terra. Na verdade, é apenas uma guarnição que guarda os acessos ao principal objeto, o Monte Central, sob o qual, a dezenas de metros de profundidade, está o próprio túmulo do imperador. E até o presente momento, ninguém se atreveu a abri-lo. Por quê? Em primeiro lugar, porque respeitam a memória dos antepassados e valorizam seu descanso. Mas há razões mais importantes, relacionadas à técnica e segurança. Um antigo historiador chinês chamado Sima Qian, que viveu cerca de 100 anos após a morte de Qin Shi Huang, deixou uma descrição detalhada desta estrutura única. E sua descrição é aterrorizante. O sangue parece congelar nas veias ao lê-la. Ele escreveu que dentro do túmulo foi recriado um modelo em miniatura de todo o país. O teto é adornado com pérolas e representa o céu estrelado, criando a ilusão de um céu noturno real. O chão é um mapa do império, onde cada província, cada rio e mar foram feitos de mercúrio, que fluía constantemente graças a mecanismos complexos. E ao redor estão bestas automáticas, prontas para destruir qualquer um que ousasse entrar. Por muito tempo, essas descrições foram consideradas apenas lendas, contos e mitos. Mas na década de 1980, os cientistas decidiram verificar essas palavras. Eles realizaram uma análise do solo ao redor do monte e encontraram uma concentração anormalmente alta de mercúrio. E, surpreendentemente, esse mercúrio replicava exatamente os contornos dos rios no mapa da China, descrito nos textos antigos. A lenda era verdadeira. Dentro do túmulo há um lago tóxico de mercúrio, que representa um verdadeiro núcleo perigoso. Hoje, com o uso de tecnologias modernas, abrir este túmulo significa colocar em risco não apenas o conteúdo, mas também os próprios arqueólogos. Destruir o mecanismo e comprometer a integridade do espaço interno é um risco que atualmente não é justificado. Por isso, o governo chinês impôs uma moratória indefinida a qualquer tentativa de abrir o mausoléu do primeiro imperador. Suas portas permanecem eternamente seladas. E o que há lá dentro? Talvez tesouros que estão perdidos para sempre, riquezas incalculáveis, metais preciosos, adornos raros, ou textos antigos que guardam os segredos de uma era há muito passada. Ou talvez
estejam escondidos mecanismos ou armadilhas, mortais para qualquer um que ouse entrar. Este túmulo ocupa o segundo lugar na lista dos objetos arqueológicos mais enigmáticos, porque é ele que desperta o maior desejo de desvendar seu mistério. Estamos à beira da maior descoberta na história da humanidade. Sabemos exatamente onde ele está, sob a terra, sob o monte. Mas ao mesmo tempo não podemos nos aproximar dele sem correr o risco de destruir tudo. Alcançamos o auge de nossas capacidades e conhecimentos. E em primeiro lugar, na lista dos artefatos mais enigmáticos e surpreendentes, está um objeto que parece tão inacreditável que sua existência parece impossível. Este é um artefato que muda completamente nossa compreensão do nível tecnológico dos povos antigos. É semelhante a como a teoria da relatividade destruiu a física clássica. Este objeto único é o mecanismo mecânico mais antigo, criado há milhares de anos. No 16º ano do século XIX, em um dos dias de verão, na ilha de Anticítera, localizada na Grécia, ocorreram eventos surpreendentes. Um grupo de mergulhadores que coletava esponjas foi subitamente pego por uma tempestade e forçado a se abrigar na costa. Durante um dos mergulhos, um deles emergiu aterrorizado, murmurando sobre uma montanha de cadáveres e cavalos deitados no fundo do mar. Mas descobriu-se que não eram cadáveres. Eram estátuas de mármore, imóveis por séculos debaixo d'água. Elas pertenciam a um naufrágio antigo. Com cada novo método de pesquisa, por mais simples ou complexo que pareça, os cientistas mergulham cada vez mais fundo nos mistérios deste objeto enigmático, como se estivessem desvendando os segredos de um mundo invisível. Desde os primeiros métodos, como o simples raio-x, até as tecnologias modernas, tomografia computadorizada e modelagem tridimensional, o progresso não para. Cada novo recurso permite olhar dentro deste emaranhado metálico e o que os cientistas descobrem lá, às vezes parece uma fantasia além dos limites do possível. Este artefato misterioso, o mecanismo de Anticítera, por suas características é um dos calculadores astronômicos mais complexos, criado por mestres antigos. Ele é um dispositivo único, um computador analógico, composto por pelo menos 37 engrenagens de bronze, cuidadosamente montadas em uma caixa de madeira do tamanho de uma pequena caixa de sapatos. Em seu painel frontal havia um mostrador que mostrava o movimento do Sol e da Lua pelo zodíaco, como um antigo calendário astronômico. E no lado oposto do dispositivo havia 2 mostradores espirais, destinados a prever eclipses lunares e solares com incrível precisão. O que é especialmente impressionante é que o mecanismo levava em conta a órbita elíptica da Lua, usando um sistema engenhoso de 2 engrenagens sobrepostas com centros de rotação deslocados. Graças a isso, ele podia rastrear com precisão o ciclo de 19 anos de Meton, um período relacionado à sincronização dos calendários solar e lunar, bem como o ciclo de Saros, com duração de aproximadamente 233 períodos de 3 meses. O dispositivo também tinha um mostrador especial que mostrava o tempo de realização das principais competições esportivas, como os Jogos Olímpicos, o que o tornava não apenas um instrumento astronômico, mas também uma ferramenta para organizar e acompanhar o calendário dos eventos mais importantes dos antigos gregos. Este dispositivo foi criado há milhares de anos e superou todas as expectativas, ultrapassando sua época por muitos séculos. A complexidade de suas engrenagens diferenciais, precisão e multifuncionalidade não foram alcançadas por nenhum outro dispositivo até o surgimento dos primeiros relógios astronômicos na Europa no século XIV. Mosno compará-lo a um jato escondido na tumba de Tutancâmon, tão incomum e avançado para sua época. O principal enigma do mecanismo de Anticítera não é apenas como ele funcionava, já que o mecanismo era o mais complexo de seu tipo, mas como ele poderia existir. Quem criou este dispositivo surpreendente? Foi Arquimedes, Hiparco ou um gênio desconhecido que viveu na ilha de Rhodes? E o mais importante, se os antigos gregos podiam criar mecanismos tão complexos e precisos, o que mais eles poderiam ter inventado e realizado, sobre o qual talvez nem suspeitemos? Por que esses conhecimentos foram completamente perdidos
desaparecendo da história tão repentinamente quanto surgiram? Por que, após esse ápice tecnológico, seguiu-se uma longa pausa de 1000 anos, durante a qual a humanidade pareceu esquecer como criar tais dispositivos complexos? O mecanismo de Anticítera é como um fantasma de outro caminho de desenvolvimento da civilização humana, há muito perdido, um caminho que poderia ter levado a conquistas totalmente diferentes em tecnologia e ciência. Ele prova que a história da humanidade não é uma linha de progresso uniforme, mas sim uma cadeia pontilhada de altos e baixos, com paradas súbitas e desaparecimento de camadas inteiras de conhecimento. Esses conhecimentos poderiam ter desaparecido para sempre como resultado de cataclismos, como a queda devastadora do Império Romano ou outros abalos globais. É precisamente por causa de seu dispositivo único que o mecanismo de Anticítera ocupa o primeiro lugar em nosso ranking interno, porque sozinho nos obriga a reconsiderar tudo o que sabíamos sobre o mundo antigo. Ele transforma essa era de filósofos e guerreiros em uma era de engenheiros e cientistas brilhantes, cujos segredos estamos apenas começando a redescobrir. Após tal descoberta, surge a pergunta natural: quantos mais desses mecanismos enigmáticos